continuar com o nosso estudo na Carta aos Filipenses, no capítulo 2 ainda estamos não a meio, mas vamos andando, mais vale andar devagar e bem do que andar depressa e mal. E nós estamos no capítulo 2, estamos no versículo hoje, para analisar o versículo 24, damos graças a Deus por o Daniel estar ali, e eu espero que o Senhor também o possa usar, mesmo que ele não tenha pensamentos sobre o 24, eu vou falar sobre o 24, mas o Senhor certamente dirigirá as operações, mas ele pode até dar início ao 25, porque eu vou falar sobre o 24, espero aquilo que eu disser sobre o 24, dizer o que tenho a dizer, mas se o Senhor o guiar no sentido do 25 ou de outra situação qualquer, o Senhor certamente o guiará. Então eu peço ao Tiago para ler desde os versículos 19 até ao 30 e vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai, de sorte que espero enviar-o logo que tenha provido quanto aos meus assuntos. Mas confio no Senhor que eu mesmo também em breve irei ter convosco. Julgo, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover às minhas necessidades. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado que tivesseis ouvido que ele estivera doente. E de facto esteve doente e quase à morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vos-lo enviei mais depressa, para que, vendo-o outra vez, vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com todo o gozo e tende-o em honra, porque, pela obra de Cristo, chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Graças a Deus. Ora então, indo para o versículo 24, visto que nós, sobre os versículos anteriores, já nos debruçamos sobre o seu significado, no versículo 24, nós lemos que Paulo diz: mas confio no Senhor que eu mesmo também, em breve, irei ter convosco. Bem, isto no fundo, o que o apóstolo Paulo está a dizer é que se for da vontade de Deus, e a vontade de Deus para ele era uma coisa primordial, era uma coisa muito importante, ele esperava também ir ter com aqueles crentes a Filipos. Mas o que eu queria que neste momento nós refletíssemos sobre este versículo é o facto de ele dizer: em breve irei ter convosco. Portanto, temos alguém que está preso. Temos alguém que está preso e que, ao ser libertado da prisão, tem um objetivo e um sítio para ir. Vamos pensar no assunto. Imaginemos-nos presos, torturados, privados de condições mínimas de sobrevivência, com falta de comida provavelmente, ou comida da pior qualidade, passando por provavelmente condições de frio, porque ele até, quando escreveu a Timóteo, mais tarde, ele estava preso também, e ele diz: traz-me a capa, por causa do frio certamente que passavam por frio, por fome, por muitas dificuldades, e maus tratos, e imaginei alguém preso, não é? Preso um dia, 2 dias, 1 mês, 2 anos, estar ali preso, e imaginem o que é que vocês fariam quando saíssem da prisão. E eu estou a dizer isto porque eu imagino o que é que a maior parte dos crentes que anda por aí faz quando saem daquilo que os prende. Porque todos que andam por aí andam presos. Presos pelo trabalho, presos pela família, presos pelos prazeres, presos pelas diversões, presos pelo lazer, presos por muita coisa. E o que é que vocês fazem quando são soltos? Para onde se dirigem? Quais são os vossos interesses? Quais são as vossas prioridades? Qual é a vossa paixão? Para que sítio vocês vão? E eu dou graças a Deus, porque se havia alguém que, e agora vamos pensar, alguém, e eu já não vou falar, portanto, eu vou agora falar nestes termos. Se nós pensarmos em alguém que trabalhou extenuadamente, que esteve a fazer não sei o quê, e depois diz assim: eu agora
estou livre, agora é hora de culto, mas eu acho que mereço ir descansar. Acho que não vou ao culto. Eu até tenho justificação para não ir ao culto. Eu estou cansado, trabalhei muito. Bem, eu vou-vos dizer uma coisa. Se havia alguém que tinha justificação mais que suficiente para não ir, era Paulo. Se havia alguém que precisava de descansar, se havia alguém que precisava de recuperar, se havia alguém que precisava de colocar a família em primeiro lugar, os amigos em primeiro lugar, os seus interesses em primeiro lugar, visto que os seus interesses tinham sido todos defraudados nas circunstâncias em que ele estava, era ele. Para onde é que ele vai? Sendo liberto, para onde é que ele quer ir? Lemos no versículo 24. Convosco. Eu só me vejo convosco. Prezados irmãos, que bom seria que todos nós nos pautássemos por estes desejos, nos pautássemos por estes interesses, nos pautássemos por esta decisão de querermos estar com os irmãos, com a igreja. Nós lemos no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, nós lemos de outro crente que foi preso. E no capítulo 4, acerca dele, nós lemos assim. Aliás, não era apenas um crente, eram dois. E nós lemos já acerca de Pedro e João, que foram presos. E estiveram presos. Estiveram na prisão. E eu gosto muito particularmente destes versículos quando nós lemos assim. Versículo 23 do capítulo 4 do livro dos Atos dos Apóstolos. E soltos eles, notem, e soltos eles, pareceu uma flecha, pareceu uma mola. Para onde é que eles foram? Foram para os seus. Não os seus na carne, mas os seus na fé. Foram para os seus. Eu gosto muito desta frase. Soltos, foram para os seus. Ah, queridos irmãos, que aproveitemos os momentos livres, quando ficamos livres para estarmos com os seus. Porque eu quero vos dizer uma coisa, a nossa família mais importante são os seus. A família na carne vai se dissolver. A família da fé será eterna. Eu sei que vocês gostam muito da vossa família, física, humana. E é importante que vocês a amem. Mas não amem mais a família na carne do que a família na fé. Porque a família da fé é mais importante. Deus é mais importante. E a igreja é mais importante. Não troquemos a ordem. E eu dou graças a Deus porque estes crentes saíram livres. E lemos no versículo 23, não é? Como eu estava a dizer, soltos eles, foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes e dos anciãos. E já agora, só uma coisa importante, que eu vou já pegar aqui. E já vamos ver mais situações. O que aquela igreja ganhou por eles terem optado livres de irem ter com eles. O que esta igreja ouviu da boca deles e que teria deixado de ouvir. O ministério que recebeu deles e que teria deixado de ter se eles não tivessem tomado a decisão certa. Têm vocês consciência do prejuízo que causam à igreja do Senhor cada vez que soltos vão para todo o lado menos para a igreja? Têm a consciência disso, vocês? Têm a consciência do prejuízo que causam ao povo de Deus? Têm a consciência do que privam o povo de Deus? Já para não falar daquilo que vocês mesmos são privados. Já para não falar daquilo que vocês mesmos perdem. Há pessoas que... E agora deixar-me dizer aqui um pequeno parênteses, à parte, que perguntam assim, mas eu posso ser crente sem igreja?
Eu posso ler a Bíblia em casa, eu posso orar em casa. Claro que podes orar em casa, e deves. Claro que podes ler a Bíblia em casa, e deves ler a Bíblia em casa. Mas não penses que isso substitui a igreja. Aliás, uma pessoa que fala assim, para mim, é uma pessoa que não é crente. Sabem porquê? Porque um crente, quando uma pessoa se converte e é crente, essa pessoa, porque se converte, é agregada pelo Espírito à igreja. Como é que ela pode dizer que não precisa de uma coisa a que ela está unida pela fé em Cristo? Pensem nisto. É uma negação. É uma pessoa que não está, é uma pessoa que está cega, sem entendimento, que está a falar do que não imagina. Nós temos um exemplo quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, em que os discípulos estavam todos reunidos no cenáculo. Vocês conhecem a história. Eu disse todos, mas não estavam todos. Havia um que estava ausente, que era Tomé. E quando Tomé estava ausente, estando os outros todos presentes, o Senhor apareceu lá. Eu quero vos dizer uma coisa muito importante, que é o seguinte. Eu não vou analisar porque é que Tomé não estava lá. Nem eu sei sequer. Não sei se o motivo era justificado ou injustificado. Eu não sei se ele estava doente ou se foi por negligência, por fraqueza, que ele não estava presente. Eu só posso dizer uma coisa. É cingir-me aos factos. Tomé não estava com os crentes reunidos quando eles estavam lá reunidos. Isso é o que eu posso dizer. E há para aquelas pessoas que dizem que eu também posso ler a Bíblia em casa, eu também posso orar em casa, eu vou-vos dizer uma coisa para vocês perceberem. Claro que podem e devem, mas isso não substitui a igreja. E a prova disso é que há coisas com que o Senhor nos abençoa quando estamos juntos como igreja, como Ele não abençoou de outra maneira. Há bênçãos que o Senhor dá aos crentes quando eles estão reunidos como igreja, que não nos dá quando estamos sozinhos em casa. E aqui, neste exemplo, pensem no seguinte. O Senhor apareceu aos que estavam lá reunidos no cenáculo. Mas o Senhor não apareceu a Tomé lá em casa, pois não? Pois não? O Senhor não apareceu a Tomé lá em casa. Já viram que o Senhor deu um privilégio aos que estavam reunidos que não deu aos que estavam em casa? Para quem acha que é a mesma coisa estar em casa ou estar lá com os outros reunidos, vejam que há uma grande diferença. O Senhor abençoa de uma maneira quando os crentes estão reunidos, como não abençoa quando estão sozinhos. Nós precisamos mais da igreja do que aquilo que vocês imaginam. E sabem como é que Tomé ficou? Ganhou uma alcunha da qual não se livra. É incrédulo. Porque quem fica em casa fica cada vez mais incrédulo. Sabiam disso? Quanto menos nós dermos valor à igreja e pensarmos que podemos andar sozinhos e subsistir sozinhos, quer vocês queiram, quer não queiram, ficam cada vez mais incrédulos. E sabem de outra coisa interessante? Quanto mais vocês se reúnem com o povo de Deus, mais a vossa fé é fortalecida. É o contrário. Tomé, não tendo ido, ficou incrédulo. Porque não acreditava no que os outros diziam. Que o Senhor tinha aparecido. Tomé, quando foi 8 dias depois ao culto e se juntou com os discípulos, o Senhor apareceu e a fé dele ficou fortalecida. Senhor meu e Deus meu, nem precisas demonstrar mais nada. Eu creio, Senhor. E eu gostava que pensassem nisto, porque isto é um assunto muito sério. Muito sério, muito sério. E eu dou graças a Deus porque o apóstolo Paulo tem este sentimento, e este é o sentimento de todos aqueles que são genuinamente crentes. E por isso, apetece-me fazer assim esta pergunta. Porquê é que tu não estás no culto quando os teus irmãos estão reunidos? O que é que te prende? Qual é a prisão? Qual é a prisão que te retém e que impede de que tu estejas onde estás? Precisas de ser solto. E solto foi para os seus. Que o Senhor nos ajude. Se, estando solto, não vais para os seus, ou para os teus, é porque eles não são teus.
se fossem, tu irias. O apóstolo João, numa certa altura, diz assim: saíram de nós porque não eram de nós. Porque se fossem de nós, teriam ficado connosco. Pensem nisto. Eu vou-vos fazer uma pergunta. Vocês são salvos? Se morrerem agora, sabem que vão para o céu? Como é que vocês sabem? Nós podemos saber que estamos salvos de várias maneiras. Vocês querem saber uma das maneiras que nós sabemos que estamos salvos? Primeira carta de João, capítulo 3. Primeira epístola de João, capítulo 3. Diz assim a Bíblia. Versículo 14. Primeira de João 3,14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quando nós amamos os irmãos, sabemos que passamos da morte para a vida. Quando nós temos aquele desejo de estar com eles, porque os amamos, é ali que a gente quer estar. Sabem que aquilo que a gente ama, a gente segue. Nós queremos estar ao pé do objeto amado. E quando eu digo que sou crente e não quero estar ao pé daqueles que devem ser o meu objeto amado, é porque eu não os amo. E se eu não os amo, grandes pontos de interrogação. Será que eu passei da morte para a vida? Será? Será? É uma boa pergunta. Esta não é a única razão, porque nós podemos saber que somos crentes. Mesmo a sério. Mas um dos indícios de que nós temos na Bíblia, para podermos saber que estamos salvos e que passamos da morte para a vida, é amarmos os irmãos. O apóstolo Paulo, quando escreve esta carta aos Filipenses, já lá vamos chegar, ainda não chegamos lá, ele vai dizer que alguns têm os seus nomes escritos no livro de vida. Como é que ele teve acesso a isso? Provavelmente, pelos indícios que eles revelavam, como ele próprio sabia que tinha o seu nome lá, porque sabiam para onde é que a mola atirava quando ficava solta. Queriam estar ao pé dos seus. Talvez. Não estou a dizer que foi. Estou a dizer talvez. Porque há indícios que mostram que uma alma passou da morte para a vida. E um deles é o amor pelos irmãos. Antes de eu me converter, eu já falei nisto e não vou perder muito tempo a contar outra vez, mas antes de eu me converter, eu tinha algumas paixões e amores. Na noite em que eu me converti, os meus amores e paixões foram ultrapassados por um amor e uma paixão muito maior. No dia seguinte, eu disse: eu quero ir àquela reunião. No mesmo dia em que, para eu ir àquela reunião, eu tinha paixões e amores muito fortes que me arrastaram ao longo do tempo. E eu não tive dúvidas para onde é que eu devia ir. Eu quero estar com o povo de Deus. Eu tinha passado da morte para a vida. Eu sabia que tinha passado da morte para a vida. Eu agora amava os irmãos. E o amor por eles era mais forte do que o amor que eu tinha pelas coisas para as quais eu vivia. Uma das passagens da Bíblia, eu nunca mais me esqueço que há uns anos atrás visitou-nos o irmão Nigel da Inglaterra, de Southampton, no sul da Inglaterra. E ele esteve aqui neste púlpito a pregar. E eu nunca mais me esqueço da mensagem que ele deu. E a mensagem que ele deu foi juntos. Juntos. Nunca mais me esqueço daquela mensagem que ele deu. Falou sobre a palavra juntos na Bíblia. Juntos. Irmãos, eu não concebo a vida cristã sem esta palavra, juntos. Sabem de uma coisa? Eu vou-vos contar uma coisa que devemos refletir sobre ela, porque normalmente quando lemos este versículo, pensamos em tanta coisa, menos naquilo que eu vos vou dizer e que quero que vocês pensem dessa maneira. Mateus capítulo 23. Mateus 23.
versículo 37. E agora vocês vão pensar neste versículo quanto ao princípio que subjaz ao versículo. E o princípio é este. São palavras do Senhor Jesus Cristo. Ele disse isto, lamentando-se, triste. Parece que estou a ouvir o Senhor a dizer estas palavras, talvez chorando. Jerusalém, 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 que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, eu quero ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não queres, não quiseste. O Senhor quer ajuntar os seus. Ouviram, irmãos? Sabem quem é que quer ajuntar os seus? É o Senhor. E sabem o que é que Ele diz lamentando-se? Que alguns não querem. Tu não quiseste. O Senhor esta noite poderia dizer acerca de muitos, dizer assim, eu quis juntar-vos como povo de Deus, mas tu não quiseste. Preferiste os teus interesses. Preferiste as tuas paixões. Preferiste os teus desejos. Preferiste tudo, menos a mim, menos ao meu povo. Pensem nisto. Se calhar já tinham lido este versículo várias vezes e nunca tinham pensado nestes termos. Juntos. Romanos 1:12. O nosso irmão Daniel falou nisto já na semana passada e no outro dia também, se não estou em erro, na outra semana, mas pelo menos na semana passada eu lembro-me. Bem, quando Paulo foi a Roma, nós lemos no versículo, capítulo 1 e versículo 12, lemos aqui, ele falou acerca do desejo de ir lá comunicar algum dom espiritual, a fim de eles serem confortados, lembram-se disso? Mas ele também ia lá para receber, ele não ia só para dar, como disse o nosso irmão Daniel, está cá claramente na passagem. Já repararam o que é que diz a passagem no versículo 12 do capítulo 1? Isto é, versículo 11, primeiro, desejo ver-vos. Este desejo é permanente, é intenso no apóstolo, acerca do povo de Deus, acerca dos crentes. Eu quero estar com eles, eu quero vê-los, eu quero estar com eles. E aqui nesta passagem nós lemos, eu quero ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntos, é o propósito de Deus estarmos juntos, juntamente, convosco, eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Juntos. Irmãos, quando nós estamos juntos, há consolo mútuo. Sabiam? Vocês talvez digam assim, mas eu estou aqui sentado. Que benefício podes tu ter de eu estar aqui sentado? Irmãos, eu só de vos ver aí sentados, vocês não imaginam como a minha alma fica consolada. Nós para pregarmos, para ministrarmos, ouçam bem, nós para pregarmos, para ministrarmos aos outros, não temos que abrir a boca. Só estarmos presentes é fantástico. Sabem que uma vez um homem de Deus, muito experiente, quis ensinar a um jovem menos experiente na fé como é que se pregava. Ele disse, eu vou àquela cidade lá abaixo, estamos aqui em cima do monte, a gente vai descer àquela cidade, não sei se era cidade, se era uma vila, lá abaixo, e eu quero te ensinar como é que se prega. E assim foi, desceram um monte, entraram na cidade ou na vila, e ele, o jovem, estava ávido por saber como é que aprendia a pregar, porque ele ia ensiná-lo como é que se pregava. E entraram, passam pelo centro da cidade, e ele não diz nada. Ele pensava, se calhar vai parar aqui num sítio qualquer, eu vou ver como é que se prega. E continuou a atravessar a cidade, ou a aldeia, ou a vila,
Até ao fim. Quando chegou ao fim, já estava do outro lado. A sair, virou-se assim o jovem para o crente mais velho. Então, mas tu não sabes que me ias ensinar como é que se prega? O mais velho disse ao mais novo: primeira lição para aprenderes a pregar. Mais importante do que andares a pregar é pregares a andar. Nós andando estamos a pregar. E estando quietos estamos a pregar. E vocês não sabem o que Deus pode fazer até com as vossas orações e no silêncio dos vossos lugares, enquanto os pregadores pregam. Efésios 2:22. Rapidamente. Eu vou parar aqui, vou dar a oportunidade ao Daniel. Daniel, vais agora aqui, se faz favor, talvez o senhor tenha um pensamento para tu dares. E não, eu vou parar, tu tens que ser disciplinado. Eu ando muito indisciplinado, sabes, Daniel? Como eu tenho andado habituado a falar sozinho, eu depois estou um bocado indisciplinado. Mas eu vou-me disciplinar com este versículo, paro, e depois eu continuo se for da vontade de Deus. 2:22, lemos assim: no qual também vós, juntamente, igreja, não existe conceito de separadamente. Vós, igreja, é juntamente. O que é que acontece? Sois edificados. Não há edificação sem estarmos juntos. Quando estamos juntos, somos edificados. Para a morada de Deus em espírito. Daniel, faz favor. Meus irmãos, de uma forma muito breve, só queria aproveitar uma deixa do nosso irmão Carlos acerca deste amor que Paulo tinha pelos seus irmãos. Gostava de vos perguntar primeiramente a mim, mas a vocês também, se verdadeiramente amam os irmãos. Paulo mostrou que amava os irmãos. A primeira coisa que ele queria fazer era ir ter com os seus irmãos. Mas será que nós amamos os irmãos? É que amar é uma palavra fácil. É fácil. Dizer eu amo-te é muito fácil. Mais difícil é mostrá-lo. Isto faz-me lembrar uma história que eu partilhei com algumas pessoas, que estão a partilhar muitas vezes, porque é algo que achei extraordinário e que se aplica a nós. Pode-se aplicar a cada um de nós, a qualquer relação que possa haver. Nossa relação como irmãos, uma relação com um familiar. Há uma história que eu li há algures de um rapaz que disse à sua namorada que a amava. Eu amo-te. Normalmente, quando nos namoros, quando um diz eu amo-te, está à espera que a outra diga a mesma coisa. Mas a rapariga não disse eu amo-te. É um jovem crente. E ela pergunta-lhe, em vez de dizer que também o amava, ficava ali um clima engraçado, assim, uma situação bonita, ela perguntou: o que é que tu queres dizer com isso? Ou seja, troca-me isso por miúdos. Não sei se perguntassem isso eu ficava um bocado atrapalhado, mas ele, se fosse bem, ele disse: eu quando digo te amo, quero dizer que estou verdadeiramente comprometido e empenhado em fazer com que a nossa relação resulte. E se nós pensarmos, estou comprometido e empenhado em fazer com que aquilo que nós temos resulte. E se nós pensarmos, Deus diz, ama, eu amo-te. Disse à nação de Israel, eu vos tenho amado, não é? E a nação de Israel, em que nos tens amado? O Senhor, o que é preciso estar a explicar muito mais? Tudo o que eu fiz por vocês ao longo dos tempos não mostra que realmente eu estou empenhado, apesar de todas as vossas infidelidades, todas as vossas falhas, eu estou a fazer tudo para que isto resulte. Apesar de vocês insistirem sistematicamente em quebrar tudo e mais alguma coisa. O Senhor tem provado que realmente está empenhado em fazer com que a relação que tem connosco resulte. Ou providenciar uma salvação tão perfeita, tão completa, tão sem necessidade de que se acrescente o que quer que seja, Ele mostrou que de facto está empenhado em fazer com que a nossa relação com Ele seja inquebrável. Nada a pode quebrar.
Nada que nós possamos fazer, nós que somos seus filhos, nada pode quebrar. Ou seja, Ele prova que nos ama. Quer que isto que nós temos com Ele perdure. Aquilo que é seu filho não vai ser de maneira nenhuma, esta relação não se vai quebrar. E agora vamos pensar, será que eu, para com Deus, quando eu digo eu te amo, Senhor, estamos verdadeiramente empenhados? Paulo estava empenhado em fazer com que esta relação da sua parte para com Deus resultasse. E com os crentes é a mesma coisa. Com a igreja. Eu quero perguntar a cada um de nós se nós temos este mesmo amor que Paulo evidencia. Estamos verdadeiramente comprometidos em fazer com que a nossa relação com a igreja no seu todo e com os crentes em particular resulte. Como falámos antes, enquanto cantávamos e orámos, estamos, em relação à nossa igreja, em relação aos nossos irmãos, qual é a nossa postura? É mais, o que é que eu posso ganhar com isto? Ou o que é que eu posso dar a isto? Eu costumo partilhar também muitas vezes, principalmente em casamentos, quando vou ao casamento gosto de deixar assim uma mensagem, um versículo. Quando deixo um versículo gosto de deixar aquele do cordão de 3 dobras, não se quebra tão facilmente, mas às vezes também aproveito e deixo um pequeno provérbio búlgaro que é extraordinário sobre o casamento e que se aplica a qualquer relação. Deve-se aplicar a qualquer relação que nós tenhamos na vida. Porque evidencia amor. Diz esse provérbio búlgaro que o casamento, e aqui eu digo casamento, pode ser qualquer relação que possamos pensar, é um pote de mel no qual cada um deve pôr mais mel do que aquele que tira. Não sei se estão a perceber. Um pote de mel e cada um deve estar mais preocupado em pôr lá mel do que em tirar. E no que diz respeito ao que Deus fez por nós, Deus tratou de encher o pote até cima. E nada que nós possamos fazer vai fazer com que o mel acabe naquele pote. O que é que acontece hoje em dia nas relações? Qualquer relação humana em que não há amor. Há um pote de mel cheio, cada um tira, acabou. Olha, vamos partir para outro. Nós não devemos fazê-lo. Nós devemos, se queremos mesmo mostrar que amamos o nosso irmão, devemos comprometer com ele, devemos estar comprometidos, devemos esforçar-nos para que aquilo que temos com ele resulte. Primeiro com a igreja no seu todo, devemos estar preocupados em fazer com que isto resulte. No que depender de mim, cada um de nós deve colocar no seu coração este firme propósito. No que depender de mim, a obra aqui em Quinta de Conde continua. Eu estou aqui com os irmãos. Dê por onde der. Não vou desanimar, esmorecer à primeira adversidade. Tenho a certeza que todos os que aqui estão, ou muitos dos que aqui estão, se fossem a dar lugar ao seu desânimo por causa do que já lhes fizeram, do que os crentes já lhe fizeram, já cá não estavam há muito tempo. Eu sei, infelizmente, de pessoas que já me disseram, pessoas que eu tinha como crentes e daqueles que eu tinha em elevada consideração, que me disseram, isto já foi para há alguns 10 anos, de uma situação muito complicada que se passou, alguém disse, eu não quero saber mais dos crentes. Ou seja, não é como Paulo. E quando também, entretanto, foi para fora, e quando vinha a Portugal, não vejo essa pessoa com os crentes. Não quero saber dos crentes. Não ama os crentes. E se não ama os crentes, realmente é sinal de que algo muito estranho se passa com qualquer pessoa que não sente esta necessidade. Como é que nós podemos mostrar que de facto amamos os irmãos? Orarmos pelos outros, como Paulo fala aqui. Mostramos aí que realmente nos preocupamos com eles. Não é só vir aqui, cumprimentar, então, irmão, está bom. E quando o irmão está, se calhar até quer dizer, não estou muito bem, passa-se isto. E a pessoa já, entretanto, já cumprimentou mais umas 3 ou 4 pessoas e nem sequer ouviu que este irmão precisa, se calhar precisa de uma palavra amiga. Porque às vezes há pessoas que não são se calhar tão agradáveis de conversar com elas, mas também têm os seus problemas. Será que nós também nos procuramos exortar uns aos outros? Vemos o nosso irmão passar por uma situação em que nós achamos que ele não está bem. Falamos com ele para o seu bem. Tentamos alertá-lo para o mal em que ele está. Como o irmão Carlos falou do Eloy.
Tens de empenhar mais. É melhor essas palavras de exortação do que não dizer nada. E depois ir dizer, olha, ele não anda assim muito bem, mas não dizer, exortar, repreender. Será que estamos dispostos, quando há uma situação em que sabemos que o nosso irmão está magoado connosco, qual é a nossa atitude para com ele? Sabemos que o irmão está magoado por algo que eu fiz. Até posso ter sido sem saber, mas sei que magoei o meu irmão. Qual deve ser a minha postura? Sabem qual é a diferença entre... Qual é o antónimo que vos vem primeiro à cabeça? O primeiro antónimo de amor. Eu amo o meu irmão. O que é o contrário de eu amar o meu irmão? É odiar. Odiar é um sentimento forte. Eu diria que é desprezo. Eu saber que o meu irmão tem algum problema, está magoado comigo, e eu não quero saber. Vou dizer, se ele está magoado, isto é problema dele. Isso não é amar o irmão. Isso é amar o seu ego. Isso é querer saber só de si mesmo. Eu tenho um exemplo na família que aprecio bastante. E ainda há tempos de falar, de vez em quando falo com ele sobre isso, com o meu sogro. Há tempos eu dizia-lhe assim, eu sei de várias situações da vida dele, com os crentes, que já teve também a sua cota parte bastante grande de sofrimentos à conta dos crentes. Que ele é uma pessoa que se dá e que depois, por vezes, acaba magoado por causa de se dar aos crentes. Eu dizia assim, tu realmente, pelo que me contas, tinhas razão para não te dares com uma série de crentes, mas eu vejo empenhar-se em fazer com que a relação que tem com aqueles irmãos resulte. Mas alguns ele fez-me aquilo. Nunca mais. E às vezes até o outro irmão vem ter com ele. Eu sei que agi mal, perdoa-me. Eu quero dar-me bem contigo. Quero restabelecer esta comunhão que tenho contigo. Que sei que tenho contigo, mas que não a estou a sentir. E às vezes as pessoas mesmo assim não querem. Mas pensemos, porque isto de dizer que amamos os nossos irmãos é muito bonito. Mas depois na prática é que se vê. Isto faz-me lembrar aquela história de um... Penso que até já contei aqui. Estavam a cantar numa igreja acerca da oração, dos irmãos orarem uns pelos outros. Então depois, quem estava a dirigir o culto, como que... Estávamos a cantar e dizer, Carlos, estás a orar por quem? Não, eu só estava a cantar. Isto vai completamente contra aquele versículo de João, irmãos, amemos não só de palavra, mas em obra e em verdade. Não devemos ter essa postura, de maneira nenhuma, devemos ter esta postura do apóstolo Paulo, que o que ele mais desejava, ele fala tantas vezes de desejo de estar convosco. Paulo é uma pessoa que não era pode até parecer um bocado lamechas, mas ele gostava de estar com os crentes, amava os crentes, não era indiferente para com os crentes. Ele podia ter-se naquela posição de teólogo acima de todos, e eu não estou aqui, quase como alguns às vezes dizem, eu não estou na igreja para fazer amigos. Isso é um bocado triste se pensamos assim, não? Devemos ser amigos uns dos outros, sentirmos de família uns dos outros. Ainda há 3 semanas eu tive aquela intervenção aqui em que disse que já eram 10 menos 10 e estávamos aqui só a cantar e a orar, mas está muito bem. Porquê? Porque as pessoas que aqui estavam, acho que todos sentiam-se parte desta família. Podíamos chegar aqui e ao fim de 5 minutos estarmos a fazer uma exposição acerca da palavra de Deus, dizer coisas extraordinárias, mas depois chegava ao fim e não haver aqui nenhum afeto. Isso não é assim que uma família deve funcionar.
Irmãos, não vos maço mais, mas pensemos, da próxima vez que dissermos a alguém que amamos, pensemos no que a palavra de Deus decidir acerca de um, mas também pensemos só um bocadinho neste exemplo deste jovem que foi posto à prova. O que é que tu queres dizer com isso? Pensemos, quando dizemos que amamos, se estamos verdadeiramente empenhados, se investimos no nosso irmão, se o nosso irmão é verdadeiramente importante para nós ou não, com os seus problemas, com os seus defeitos, com tudo o que ele tem, se ele é especial para nós. Ficamos. Não saias daí, não saias daí. E particularmente o apóstolo Paulo, que queria estar com eles, havendo lá problemas. E ele estava empenhado em que aquilo resultasse. Exatamente. E a ajudar. Ele Podia dizer, eu já estou farto de vocês, exatamente. já não vou para aí. Mas é para outro lado qualquer. Não estou mais para isto. Espera aí, só uma coisa. Anda cá, não fuja. Uma coisa que eu te quero perguntar. Sabes alguma coisa do Carlos Brito? O Filipe disse publicamente que está melhor. Está muito melhor. Graças a Deus. Claro que as sequelas, não sei como é que vai ficar do rosto, possivelmente a ficar. Mas pelo que soube, na altura eu não sabia, mas o que se passou foi uma explosão, não foi eletrocução. Se fosse eletrocução podia ter danos nos órgãos internos, mas não soube mais, ainda pensei no fim de semana se daria para visitá-lo, mas só mesmo a mulher, nem irmãos puderam visitar. Vamos orar por ele mais uma vez, e tu vais orar, e o culto termina assim com oração. Vamos ficar de pé, por favor. Nosso Pai, nós te damos graças pelo juntamento do teu povo aqui neste lugar. Realmente é bom quando a tua família se junta para te agradecer por aquilo que tu já fizeste, fazes, ainda tens preparado para cada um de nós. Damos graças, Senhor, pela tua palavra que podemos abrir, pela preciosidade que temos nas nossas mãos e que infelizmente tantas vezes negligenciamos e ocupamos com outras coisas, mas não é assim. O apóstolo Paulo realmente ele empenhava-se com os crentes, era a sua principal ocupação, era cuidar das igrejas, cuidar da tua obra. E nós queremos nesta hora pedir-te em particular pelo nosso irmão Carlos Brito, pedimos que possas ser com ele, que o confortes nesta situação difícil pelo qual está a passar, que tu operes como melhor entenderes e seja qual for o desfecho, que possas ajudar tanto ele como a sua família a compreender, tentar compreender os propósitos que tu tens. Porque sabemos que nem sempre os teus propósitos passam pelo restabelecimento total, pela cura física, mas passa pelo crescimento espiritual, e é isso que também pedimos para esse nosso irmão. Pedimos pelo crescimento espiritual da sua esposa, para que a salves, para que ela possa passar da morte para a vida, e também pedimos pelos seus filhos, para que possamos ter o privilégio de daqui a poucos anos vê-los também junto com jovens crentes a empenhar-se na tua palavra, empenhar-se no relacionamento com outros crentes. Dá-nos depois esta alegria de ver isso, não só na família deste nosso irmão, mas na família de cada um de nós, que possamos ter a alegria de ver os nossos filhos, os nossos familiares na tua verdade. Ser pois connosco agora no resto deste dia, nas nossas viagens de regresso aos nossos lares, e também nas nossas conversas agora, que possam ser edificantes e possam servir de estímulo de uns para com os outros, porque é assim que mostramos realmente o nosso amor para com os nossos irmãos. Nós te agradecemos tudo no nome e nos méritos do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo.